Vocês me pediram para falar sobre a alexithymia e o desejo de vocês é uma ordem. Então, já curta o vídeo, se inscreva no canal para deixar essa amizade ainda mais forte. E entrando no nosso tema aqui de hoje, a alexithymia é descrita como uma dificuldade para expressar o que a pessoa sente, ou seja, essa pessoa que tem alexithymia pode ter dificuldade para falar sobre as suas próprias emoções, e essa é a descrição clássica, né? Mas o que nem todo mundo sabe é que a alexithymia também se caracteriza por uma baixa interocepção. Quer dizer, a pessoa pode ter dificuldade para perceber o que acontece dentro dela, para sentir as alterações físicas que acontecem naturalmente quando nós estamos com sede, com fome, com sono, com frio, por exemplo. E a consequência disso é que se eu não percebo que a minha barriga roncou, que eu já estou fraca, talvez eu não supra essa necessidade de repor as calorias e aí só vá perceber que eu estava com fome quando eu acordar de um desmaio, por exemplo. E parece que eu estou sendo dramática aqui, mas a alexithymia realmente pode deixar a pessoa desconectada do seu interior. Não é que a alexithymia deixa a pessoa apática, não é isso. Ela sente as emoções e tem todos os sinais fisiológicos do estresse, do entusiasmo, de tudo. Só que quem tem alexithymia pode não ter palavras para nomear essas sensações. Ou simplesmente ela não sabe reconhecer o significado do que passa no seu interior. E não é que ela não tenha vocabulário, ela sabe o significado dessas palavras, mas ela não consegue conectar as próprias emoções. E por que nós estamos falando sobre esse assunto aqui num canal sobre autismo? Bem, porque a alexithymia é muito comum entre as pessoas autistas e pode afetar cerca de 80% de quem está no espectro. Então, é muito importante falar sobre essa condição aqui. E quais são as possíveis consequências da alexithymia? Bom, eu já falei que a baixa interocepção pode evitar que a pessoa corrija desequilíbrios homeostáticos, porque ela nem percebe que está com sede, com fome, com sono, por exemplo. Mas não ser capaz de expressar verbalmente as próprias emoções também pode levar à supressão dos afetos. Ou seja, é como se a pessoa se tornasse uma panela de pressão. Ela vai acumulando tensão ao longo da vida, sem conseguir nomear os seus pensamentos e os seus sentimentos, e sem conseguir elaborar os seus conflitos. E aí, uma hora, a panela apita, com crises de estresse, exaustão, somatizações, alergias, crises existenciais. Enfim, a pessoa adoece porque não tem contato com as suas dores, com as suas emoções, né, com os seus sentimentos. E outra consequência frequente é ter problemas nos relacionamentos. Óbvio, né? Então, não ter palavras para compartilhar o que essa pessoa sente pode fazer com que os amigos se sintam negligenciados. Quem tem alexithymia também pode parecer uma pessoa muito fria, e aí os outros podem acabar excluindo o alexithímico dos encontros. E como eu sei que vocês gostam de listas, eu vou compartilhar aqui 10 sinais da alexithymia, e aí vocês vão entender melhor quais são as outras possíveis consequências. E o primeiro sinal é ter dificuldades para identificar os seus próprios sentimentos e emoções, isso a gente já falou. O segundo sinal é ter problemas para diferenciar o que são as emoções propriamente ditas e o que são as sensações corporais relacionadas a essas emoções. Por exemplo, a pessoa pode interpretar o frio na barriga sempre como algo muito ruim, muito nocivo, e daí ela pode rejeitar os momentos de entusiasmo, de diversão, imaginando que ela não goste de romantismo. Aí ela vai fugir também de adrenalina em um parque de diversões, porque tudo isso causa aquele friozinho na barriga. O terceiro sinal é ter uma capacidade limitada para comunicar os próprios sentimentos aos outros. Então, a pessoa às vezes até tem a intenção, mas ela se prepara para falar e aí fica aquele silêncio constrangedor. E quando o interlocutor pergunta, né, o que o alexithímico queria dizer, ele vai dizer que não era nada, ou então que ele não sabe. E às vezes não sabe mesmo. O quarto sinal é ter dificuldade para reconhecer e para responder às emoções dos outros.
Por exemplo, vem aquela tia super empolgada com saudade da criança e aí abraça o sobrinho, aconchega, chamega e tudo, mas a resposta de quem tem alexithymia pode ser nula. E aí a criança pode ficar passiva no colo ou não saber retribuir esse carinho, né, modulando o tom de voz e as expressões faciais. O quinto sinal é a dificuldade de entrar em contato com o mundo da fantasia. Às vezes a pessoa é muito literal, muito pragmática, e alguns dos meus alunos dizem que não entendem porque os outros são tão dramáticos. O sexto sinal é ter um estilo de pensamento mais lógico e às vezes até muito rígido, que não leva em conta as emoções e os aspectos simbólicos também da cultura. E aí a pessoa talvez não veja motivo para celebrar o aniversário ou para manifestar seu carinho pelos outros. Eu ouvi um dia o rapaz dizer que ele já tinha dito à namorada que a amava, ele disse uma vez. Então, se a namorada já sabia disso, por que ele precisava repetir essa frase outras vezes? Simples assim. A sétima característica é ter baixa habilidade para lidar com o estresse. Isso significa que a pessoa vai deixando o estresse acumular e não resolve o problema quando aparecem os primeiros sinais de desconforto. E aí, do nada, a pessoa explode ou chora ou tem essas crises de estresse. Isso pode ser um sinal da alexithymia. O oitavo sinal é se comportar de forma mais fria e menos altruística do que as outras pessoas. Parece não ter empatia. Então, a pessoa pode ser, sim, muito empática. Quer dizer, ela pode querer o bem dos outros, mas, por exemplo, se o tsunami é lá na Ásia e ela não pode fazer nada por quem está lá, se ela não pode amenizar o sofrimento do outro, talvez ela não fique se lamentando e não se envolva com as histórias tristes do noticiário, por exemplo. E se ela puder ser útil aqui, para quem está perto dela, mesmo com a alexithymia, ela pode ser muito proativa. O nono sinal é parecer meio distante, ou rigoroso, ou mal-humorado. O meu aluno me contou que ele foi ao cinema e ele não entendia por que as pessoas choravam tanto, se aquilo era tudo ficção. Mas olha só que curioso, esse mesmo aluno escreve super bem e faz roteiros de ficção, cheios de detalhes, os personagens sofrem, tem muitas emoções, e inclusive não é raro que a pessoa com alexithymia consiga expressar os sentimentos de um personagem inventado, ou por meio das artes, né, da música, da pintura, da poesia, por exemplo. E finalmente, o 10º sinal é a insatisfação com a vida. Tem alguns estudos que mostram o impacto da anosmia na vida das pessoas, né? A anosmia é a falta de olfato. E parece que eu estou desviando aqui do assunto, mas vocês vão ver onde eu quero chegar. Agora, depois da pandemia, muita gente perdeu o olfato, cerca de 20% da população passou a ter problemas, né, para sentir cheiros, aromas, perfumes, esses são dados dos Estados Unidos. E a consequência disso foi que muitas pessoas ficaram tristes. Então, tiveram anedonia, perderam o prazer de viver, entraram em depressão. Por quê? Porque o ser humano tende a ter fortes memórias olfativas, né? Essas memórias afetivas que vêm dos cheiros que a gente sente na infância. As nossas memórias têm perfume. E essa é a questão. A base das nossas memórias afetivas é constituída por palavras. Então, sem as palavras, esse arquivo fica silencioso e a referência dos outros sentidos acaba não sendo arquivada também. E, por isso, a pessoa tende a ficar triste, tende a perder o prazer com as coisas simples da vida. Mas nós não vamos concluir esse vídeo aqui com tristeza. Como sempre, eu gosto de trazer as possibilidades e, no caso da alexithymia, nós podemos fazer exercícios para ampliar a autopercepção e para expandir também o repertório verbal da pessoa a respeito das próprias emoções, para conectar, né, as palavras aos afetos. Como? Como nós podemos fazer isso? Bom, nós podemos usar um quadro das emoções e já tem um prontinho para vocês. Eu deixei lá no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem só baixar lá gratuitamente. Nós podemos usar também uma roda das emoções, eu vou deixar também no Telegram para vocês acessarem. E nós podemos fazer exercícios de leitura, exercícios de escrita para enriquecer o pensamento simbólico da pessoa.
E esses 3 recursos costumam ajudar muito, já tendem a alegrar a vida da pessoa que tem alextimia. Bem, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Por favor, conte aqui embaixo se você já tinha ouvido falar em alextimia, se por um acaso você tem ou se conhece alguém que tenha. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que a gente amplie cada vez mais essa rede de consciência sobre a neurodiversidade. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!